Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Atos. Gostaria de dar um bom dia a quem nos acompanha pelo nosso canal, que Deus possa falar ao seu coração. Mas o convite é para que você esteja conosco, cultuando presencialmente. Livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 42 ao 47. Esse texto é um texto que fala sobre a igreja primitiva e é um texto muito especial. Mas antes da gente ler o texto, eu queria só fazer uma referência a uma promessa de Deus para a sua igreja. E vos darei pastores segundo o meu coração. Eu nunca tinha prestado atenção que essa palavra está no plural. Pastores. E Deus tem feito isso conosco. Nós temos 2 pastores. Pastor Ricardo e pastor Paulino. Deus nos ama tanto, que fez com que a sua palavra se cumprisse de modo no plural. Nos deu pastores, pastores segundo o coração dele, pastores que têm andado já conosco, que conhecemos o coração dos 2, homens de Deus, que têm um amor à sua obra e é um chamado. Que Deus possa abençoar o pastor Ricardo e o pastor Paulino, por aqueles que eles são na vida da nossa igreja. Deus nos ama muito, igreja. Pastores. Vamos lá. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com a alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque estamos na tua casa. Queremos te agradecer por aqueles que nos acompanham nesse momento pelo nosso canal. E a nossa oração é que o Senhor possa falar de modo especial às nossas vidas, de modo que possamos entender aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Que isso se torne claro e que tenhamos coragem de seguir essas instruções de Deus para a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a falar sobre o texto, eu queria fazer só uma observação. Desde quando Ricardo falou comigo, eu tinha certeza sobre o que eu iria falar hoje, sobre a presença de Deus. Estava claro, claríssimo isso. A presença de Deus seria o tema daquilo que nós iremos pensar. Mas aí a irmã Joane me mandou uma mensagem, e às vezes ela faz isso comigo, e é interessante que quando ela manda, geralmente muda meus planos. E eu ouvi uma mensagem e uma frase ficou na minha mente, eu não conseguia tirar mais essa frase: casa de glória, casas de glória, em neon assim na minha mente. Todo lugar que eu olho eu vejo casas de glória, casas de glória. E eu vi a palavra e inicialmente não entendi aquela frase. E era o tema da conferência de pequenos grupos da Igreja Batista de Curitiba. Conferência Casas de Glória. A fonte ficou muito bem elaborada, a chamada, mas eu não conseguia entender o que era aquilo. Casas de glória. E aí eu escutei a mensagem e aí depois eu fui entender o que era
a casa de glória. Eu queria pensar com vocês hoje sobre casa de glória. Mas para que a gente entre nesse texto, a gente vai voltar um pouquinho no capítulo 2, só para contextualizar. Jesus tem no final, vamos começar o finalzinho da história, se despede, tem o último encontro com os seus discípulos e dá uma instrução para os discípulos, dizendo que eles não ficariam só. Que a partir daquele momento ia acontecer algo muito revolucionário na vida deles. Ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo iria habitar na vida deles. Mas eles deveriam aguardar a vinda do Espírito Santo. E eles estão aguardando, eles estão reunidos. O Espírito Santo vem, toma aqueles homens e algo sobrenatural acontece. Eles começam a pregar simultaneamente, em línguas diferentes. O lugar é um lugar onde existem diversos povos de diversas regiões. E eles pregavam e no entendimento deles estavam pregando na língua deles. Mas aquelas pessoas entendem no sua própria língua, no seu próprio dialeto, algo sobrenatural acontece. E a partir daquilo ali, o Espírito Santo tem agido na vida da igreja. A gente continua e Pedro começa a pregar. O mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, o mesmo Pedro que se encontra com Jesus na beira de um mar, e ele restaura a vida desse homem, e aí Pedro começa a pregar, e aquilo que ele prega é algo sobrenatural, porque as pessoas olham e não conseguem compreender, como é que uma pessoa que era um simples pecador, conseguia pregar com tanta autoridade, com tanto conhecimento. Pedro prega, e aí algo mais maravilhoso acontece, ele não faz apelo. As pessoas aqui, diante daquela mensagem, diziam: e agora? O que é que nós vamos fazer para nos encontrarmos com aquilo que você está dizendo, para entendermos aí? E aí naquele momento as pessoas se decidem. E o texto diz que naquela primeira pregação, 3.000 pessoas entendem o Evangelho e se convertem. E aí o texto que a gente leu é a continuação disso, né? É o dia seguinte, é a semana seguinte a essa grande pregação, e aí esse grande número de pessoas que atendem ou entendem o Evangelho, as boas notícias desse amor de Deus. E aí a gente está vivendo agora o pós essa grande cruzada de Pedro. E o texto é espetacular, porque diz que essas pessoas receberam esse Evangelho de modo tão profundo, que eles não queriam estar mais distante um dos outros. O texto diz que eles se reuniam diariamente. E eles, nas casas, compartilhavam aquilo que tinham. Sentavam à mesa e dividiam pão, dividiam suas histórias, se alimentavam da palavra que era compartilhada. E aí o texto conclui dizendo que ainda mais o Senhor acrescentava mais pessoas. E mais pessoas eram alcançadas por essas boas notícias. Eu falo boas notícias porque o Evangelho é isso. É uma grande notícia. É a melhor notícia. Quando a gente fala, ou quando o texto está falando do Evangelho, ele não está falando de um convite às pessoas para seguirem uma religião. Não está convidando as pessoas a se encaixarem dentro de um dogma, mas a realidade de uma vida diferente, de uma vida totalmente diferente daquilo que eles viviam. O Evangelho é a boa notícia de esperança, de novas possibilidades, de novos sonhos, de olhar as pessoas não de modo egoísta, mas de entender que o nosso chamado é para servir, é para cuidar, é estar com as pessoas e dividir aquilo que a gente tem. Esse é um discurso totalmente diferente de tudo que se prega. Mas o convite de Jesus é essa: você não está só, existem pessoas que estão dispostas a andar com vocês, existe um Deus que lhe ama, que quer cuidar do seu coração, quer lhe trazer uma nova perspectiva sobre os relacionamentos, sobre a vida, sobre o seu trabalho, sobre todas as coisas, um modo de viver mais leve, andando com Ele, tendo a certeza de que Ele estará conosco todos os dias. Isso é o Evangelho, uma boa notícia. Essa é a boa notícia. E aí a gente volta para casas de glória, e aquelas palavras não conseguiam sair da minha. O que é
ou o que são casas de glória. Que lugar é esse? E aí eu fui entender que era a possibilidade de, ao abrirmos a nossa própria casa, para compartilharmos o Evangelho do Senhor, aquilo que temos recebido dEle, a gratidão do nosso coração por o cuidado e pela percepção constante da presença dEle. A nossa própria casa seria o lugar onde a glória de Deus estaria. Que começa linda. O chamado dele não é para que apenas nesse espaço de tempo nós possamos sentir a paz no coração, a direção de Deus, mas ele está dizendo que a minha casa, que a sua casa, vai ser uma luz, um lugar onde a glória de Deus pode ser revelada e onde as pessoas podem encontrar. E aí eu fiquei tentando localizar no templo essa possibilidade, e aí eu me lembrei que quando a igreja, o povo judeu está peregrinando pelo deserto em direção à terra prometida, o Senhor manda com que eles construam um tabernáculo, um templo, e aí já é uma revolução para a época. Existiam os templos físicos, né, onde as pessoas cultuavam, né, onde eles iam para adorar, para levar os seus sacrifícios, mas agora eles estão viajando, e não tem como voltar para o lugar, eles estão viajando, e aí Deus traz uma inovação. Vocês vão fazer o seguinte, é dar as instruções, eles constroem um tabernáculo, uma grande tenda, né? E eles andam, e aí em determinado eles param, montam essa tenda, que era o lugar onde Deus se revelava, né? Era o lugar onde Deus estava, e aí Moisés ia para esse lugar, uma nuvem descia, a glória de Deus estava naquele lugar, e quando Moisés saía, há uma palavra, uma direção de Deus. O texto diz que quando Moisés saía, que ele via a glória dele, o rosto dele tinha um brilho dessa presença de Deus, e o tabernáculo era a casa de Deus, móvel, e a gente vai andando, a gente tinha um templo físico, Deus agora inova e traz, enquanto eles estão nessa viagem, um templo móvel, a casa de Deus, o lugar onde a presença de Deus descia e a glória de Deus é revelada, mas aí a gente vai andando no templo, o próprio Deus se faz carne, anda entre o nosso meio, ele se tornou carne na pessoa de Jesus, andou com os seus, ensinou, mas ele disse, olha, eu tenho uma missão, vou cumprir essa missão e eu vou, mas, preste atenção, vocês não ficarão sós, eu vou trazer uma mais nova evolução da ideia do templo, o próprio Espírito vai estar dentro de vocês, a glória de Deus vai estar na vida de vocês, o Espírito Santo irá descer e habitar dentro de vocês, e vocês agora serão o templo, cada um de nós é o templo de Deus, quando o Espírito de Deus habita, e quando a glória de Deus desce, aqueles homens pregam, eles percebem isso, e a promessa de Deus agora é essa, cada um de nós é templo de Deus, cada um de nós é instrumento da expressão da graça e do sobrenatural de Deus, quando nos deixamos ser possuídos por esse Deus, é algo sobrenatural, mas é a palavra de Deus se cumprindo. E aí a igreja começa, e ela agora tem uma nova versão mais ampliada disso, porque aquilo que Deus queria era que nós não tivéssemos só um local de culto, onde a presença de Deus, cada um de nós quando sai daqui leva a presença de Deus, e onde nós estivermos, e aí a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3, é isso que está dizendo, todas as vezes que nós nos reunirmos com mais alguém, e o motivo do nosso encontro é compartilhar a nossa fé, ou compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa história, nós seremos o lugar onde Deus está descendo a sua presença, e onde a glória dele é espalhada, dividida. Eu e você somos o lugar onde Deus quer habitar. Eu e você somos a expressão física do que isso faz, a partir da nossa disposição de ir para onde Ele quer que a gente vá. Estar
onde Ele quer que a gente esteja. Casas. E aí a gente vai para esse texto que a gente leu, né? Versículo 42 fala que eles não se reuniam por acaso, eles se reuniam porque havia alguns que tinham andado com o mestre, havia aqueles que tinham andado com aqueles que tinham andado com o mestre, havia aqueles que tinham andado com aquele que tinha andado com o que andou com o mestre, e todos eles tinham a mesma mensagem. O impacto daqueles discípulos sobre a vida dos que estavam num primeiro momento era tão profundo que eles enraizavam essa mensagem e compartilhavam com outros essa mesma mensagem. E estar com aquele que tinha estado com aquele que teve com o mestre era o receber a mesma mensagem do impacto, do quanto aquilo era transformador. E aí o texto, no versículo 42, diz que eles se dedicavam a entender aquilo que os apóstolos tinham passado, mas eles se dedicavam também à comunhão, o cuidado um com o outro. Esse novo modelo de fé ele não está baseado apenas em um sacerdote que ministra e as pessoas ouvem as instruções. Há um cuidado, há uma preocupação com o outro, há uma disposição de dividir aquilo que se tem. Além da fé que muda a direção, ele me faz olhar para quem está do meu lado, para entender que essa fé, ela é construída no nós. Nós não temos como ser igreja separados do corpo. Nós só podemos viver a igreja no nós, no coletivo, andando um com o outro, compartilhando aquilo que temos, dividindo aquilo que temos, e às vezes recebendo do outro aquilo que o outro tem. Só conseguimos viver em comunidade esse projeto de Deus. O texto diz que eles partiam o pão e dividiam também as orações. Era na mesa que eles dividiam aquilo que eles tinham, mas eles compartilhavam também as dores, as perseguições e oravam uns pelos outros. Sentiam a dor, o sofrimento um do outro. Era nós, na mesa era nós. No Novo Testamento existem mais de 62 vezes a expressão uns aos outros. Uns aos outros. No Antigo Testamento há uma relação de regras, os 10 mandamentos que dizem não faça isso, não faça aquilo, não faça, e é interessante que todas essas instruções são para o nosso próprio crescimento, a nossa própria convivência com o outro. Mas aí Jesus é questionado sobre qual é o maior de todos os mandamentos, e ele resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você vai estar cumprindo todas as coisas, todas as minhas ordens. É assim que se faz. Amem a Deus, mas preste atenção, ama quem está do teu lado. Por quê? Ele mesmo diz: como é que você diz que ama a Deus que não vê, se você não consegue amar a quem está do seu lado? Ele diz que a expressão do meu amor para Deus é a partir da expressão real do meu amor e cuidado pelo outro. Amém ao seu próximo. E a intensidade desse ame ao seu próximo, ele vai ser ampliado naquilo que eu falei. Porque a expressão de que eu amo ao meu Deus está no cumprimento desses 10 mandamentos. Mas aí, por isso que no Novo Testamento tem essa expressão mais de 62 vezes. Uns aos outros. Orai um pelos outros. Exortai uns aos outros. Apacentai uns aos outros. Amém. Uns aos outros. Uns aos outros quer dizer que eu te amo e você me ama. Eu cuido de você e você cuida de mim. Eu lhe apacento, mas em determinado momento você vai me apacentar. Nós somos iguais nessa caminhada, no sentido de que eu não sou superior a você por estar aqui na frente, ou por ter uma posição, ou mais tempo que você. Não. Uns aos outros. Fala da possibilidade que em algum momento eu vou ser bênção na sua vida. Mas na maior parte do tempo você será bênção na minha vida.
pão dividido à mesa, oração dividida à mesa. Esse é o chamado de Deus. Todos estavam cheios de temor, e o temor aqui é uma visão correta de Deus, a visão real de quem Deus é sobre as nossas vidas. Muitas maravilhas e sinais eram feitos, mas a motivação desses sinais e dessas maravilhas era o amor, de cuidar uns dos outros, de estar presente uns dos outros. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas próprias propriedades e distribuíam entre os outros. Porque a possibilidade de entender que se eu tenho um pouco mais que o meu irmão, preciso compartilhar, preciso dividir, eu preciso abençoar. Aquilo que nós temos, tudo que nós temos é do Senhor. A gente só precisa entender que aquilo que nós administramos um pouco maior do que os outros é porque o Senhor entendeu que nós temos habilidades, mas nós somos mordomos de tudo aquilo que temos. E aquilo que temos é para cuidar das pessoas, abençoar as pessoas, suprir as necessidades. E a gente serve com aquilo que a gente tem, de bens, com os nossos talentos, com a nossa vida. A gente distribui, cuida e ajuda. E a igreja vivia esse momento, né? E aí o texto diz que todos os dias, continuamente se reuniam no pátio do templo, partia o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria, com sinceridade de coração. Todos os dias, não era apenas no domingo, todos os dias, era todos os dias. Todos os dias nós vamos vir para a igreja, não é isso que ele está dizendo. Todos os dias nós estaremos conectados com a igreja, porque a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. Então todos os dias, quando eu dou um bom dia para o meu irmão, todos os dias quando eu ligo para ele, você está bem? Todos os dias que eu, no momento de devocional, vem no meu coração o desejo de interceder por aquela pessoa que Deus coloca no meu coração, todos os dias nós estamos conectados, ligados uns aos outros. Um bom dia, uma oração, um estar junto nas casas, todos os dias, essa percepção de cuidado, de andar junto, de estarmos andando mesmo na mesma direção, todos os dias, essa ideia da conectividade, de que nós não estamos limitados apenas a esse templo, a esse espaço físico, mas que o Espírito de Deus habita em nós. Todas as vezes que estivermos juntos, 2 ou 3, reunidos, a glória de Deus está presente. E é interessante que esse reunidos, não necessariamente teremos uma Bíblia aberta, estaremos orando, mas ao andar com o meu irmão, no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento da enfermidade, no momento, é todos os dias, porque eu vou estar dividindo o meu afeto, o meu cuidado, o meu zelo. Esse é o convite dele, para que eu e você entenda esse chamado do Evangelho, do amor, que muda a direção da minha vida e me faz olhar para o outro com o olhar que Deus tem de quem ama, de que quem é o melhor. O Evangelho é isso, uma boa notícia. Casas de oração. Essa igreja se reunia no pátio do templo, ou esses irmãos se reuniam, mas é comum ouvir a expressão, principalmente no livro de Atos, dessa continuidade de se reunirem no templo e na casa, todos os dias. O texto que a gente leu em Atos 2 diz que eles estavam reunidos no templo, mas estavam na casa, dividindo a mesa, né? E vocês não precisam ler, vai ser bem rápido aqui, só fazer as referências. Em Atos 5:42 diz que eles se reuniam no templo e na casa. Atos 20:20 diz que eles publicamente se reuniam e se reuniam nas casas. Romanos 16:3, 5, 10, Paulo sauda a igreja que estava nas casas e sauda aos seus líderes. Colossenses 4:15, Paulo sauda o líder e a igreja,
o pequeno grupo que se reunia em sua casa. Em Filemão 1:2, ele sauda Arquipo, a igreja, e ao pequeno grupo que se reunia na casa. E todas as vezes que eles se reuniam, Deus estava presente, e a sua glória descia. E aquela casa era a casa em que Deus estava se revelando. Eu estava pensando esses dias sobre os pequenos grupos, e me permitam compartilhar, porque às vezes se você sentar comigo, eu não vou ter outra história, outra conversa para conversar, e eu estava, depois que eu li isso aqui, entendi essa dimensão de que as casas e que os pequenos grupos são esse lugar da expressão diária, semanalmente, da glória de Deus, porque nos reunimos como igreja, e não apenas ficamos como estamos nesse momento, eu falando e vocês ouvindo, mas nesse pequeno grupo eu tenho uma oportunidade de ouvir, mas eu tenho uma oportunidade de abençoar com aquilo que eu estou vivendo. Nesse pequeno grupo nós temos a possibilidade de compartilhar, mas temos visto muitas pessoas abrirem os seus corações para compartilhar dificuldades que têm vivido, de enfermidade, de luto, de problemas em relacionamentos nesses espaços. Um lugar onde se tem a possibilidade de falar e ser ouvido. Nessas casas nós temos visto aquilo que o texto diz, pessoas que nunca entraram na igreja, participar de um pequeno grupo desse, e entender que o Evangelho é diferente daquilo que se tem mostrado, que existem pessoas que têm um coração sincero, aberto para cuidar das pessoas. Essas casas têm sido lugar de crescimento, de pessoas que entendem que têm um chamado, que têm uma vocação. Nesses pequenos grupos há lugar de fala para todos que estão nesse lugar. E aí quando nós nos deixamos ser tratados, curados, edificados, esses lugares se tornam expressão da glória de Deus. E aí eu estava dizendo para você isso, né? Que parece que se você sentar comigo o tempo todo eu vou estar falando dos pequenos grupos, como tem sido abençoador, como eu tenho entendido que é uma visão de Deus. E aí eu me lembrei dos meus primeiros dias de convertido. Eu queria contar para todas as pessoas o quanto o impacto de Jesus tinha sido revolucionário na minha vida. E eu entendi que eu estou vivendo a mesma coisa. Parece que caiu as escamas e eu descobri um modo simples de ser igreja. Em pequenas casas. Ouvindo as pessoas, compartilhando, escutando a história, sendo gente na vida de gente, dividindo o biscoito, comendo um bolo, mas escutando a história do outro. E eu tenho visto a glória de Deus nesse lugar. Eu tenho visto a Deus agir, eu tenho visto Deus trazer pessoas para esse lugar, eu tenho visto Deus levantar pessoas que às vezes não têm a oportunidade daqui, mas que estão no pequeno grupo e compartilham a palavra, compartilham o seu testemunho, e todos são abençoados por aquilo que ouvem. Casas de glória. As nossas casas, prestem atenção, elas não são nossas. As nossas casas, assim como a nossa vida é dele. E se Deus está direcionando você para abrir a sua casa, para ser esse lugar, ou se Deus está chamando você para ser aquele que vai estar à frente, é Deus, fazendo com que nós tenhamos a possibilidade de nos encontrarmos aqui nos domingos, e ouvirmos sua palavra, vermos a sua glória, mas Ele quer nos dar muito mais que isso. Ele quer nos dar a possibilidade de na quinta-feira ou na sexta-feira, 5, 6, 10, 20, 100 pequenos grupos estejam juntos. E a glória de Deus esteja espalhada por toda a nossa cidade. A glória de Deus esteja espalhada por cidades próximas. Deus está nos dando a possibilidade de espalharmos a glória de Deus, porque cada um de nós é chamado para ser um sacerdote, e cada casa é chamada para ser a casa da glória de Deus. Que Deus possa colocar essa palavra no seu coração, e meu sonho é que você possa sonhar o que eu tenho sonhado, e ver o que Deus tem feito através dos nossos pequenos grupos.
Ainda existe uma grande quantidade de pessoas que precisam ouvir aquilo que você já ouviu. Existe uma centena de pessoas que precisam ouvir você compartilhar do seu encontro com Deus, aquilo que Deus é na sua vida. Porque Deus não nos chamou para sermos pregadores da palavra, pessoas que vão expor a sua oratória, o seu conhecimento teológico. Ele nos chamou para sermos testemunhas. Testemunhas daquilo que Deus tem sido nas nossas vidas. Porque aquelas pessoas que estavam ouvindo o Evangelho nas suas casas, eram testemunhas do que tinham ouvido sobre Deus, e o quanto aquilo tinha sido impactante na sua vida, a ponto de dizer: eu não posso ficar com isso só para mim, eu tenho que contar essas boas novas para as outras pessoas. Deus me ama. Descobri que estava distante dele, mas ele veio em meus resgate. Deus está me chamando para voltar para casa, e o Pai está com os braços abertos para me receber. Você também precisa entender isso. Ele lhe ama. Você não precisa viver com essa dor ou essa falta de paz no seu coração. Venha, vamos nos encontrar com Ele. Ele está nos esperando. Casas de glória. Nós somos casas de glória. Todas as vezes que a glória do Senhor descer sobre a nossa vida e a nossa casa possa ser igual quando Moisés saía, o seu rosto tinha um brilho. De repente alguém vai chegar na ponta da sua rua, existe uma luz brilhando na sua casa de modo diferente. O que tem naquela casa? O Senhor habita lá. Pessoas que servem a Deus moram naquele lugar. Que a sua casa seja um lugar de acolhimento, que a sua casa seja um lugar de crescimento, que a sua lugar seja um lugar onde a glória de Deus é revelada. Amém? Eu queria que os meninos colocassem só o refrão de uma música que eu tenho escutado muito, porque fala sobre isso. Só o refrão. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. É isso que a música fala. O convite do Senhor é para que a gente divida a nossa mesa, que a gente divida a nossa casa, que a gente possa entender que a nossa mesa é lugar de dividir o pão, é lugar de oração, é lugar de cuidado. Que você possa ser esse instrumento de Deus que revela que a mesa é o lugar onde a gente está, no lugar mais íntimo da nossa casa, onde a gente é capaz de dividir o biscoito, o bolo e a nossa vida. Que a nossa mesa seja lugar de dividir, mas seja lugar de curar. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor tem sido em nossas vidas, como o Senhor tem amado a nossa igreja, como o Senhor tem sido atento aos detalhes no cuidado da tua igreja. Nós queremos te agradecer pela vida do pastor Ricardo. Ele tem sido bênção na nossa igreja. Nós queremos te agradecer pela vida do pastor Paulindo, bênção nas nossas igrejas. Mas nós queremos te agradecer por cada pessoa que entrou por essa porta, porque entendemos que nenhum de nós veio a esse lugar por acaso. O Senhor nos trouxe para receber de Ti. E quando saiamos daqui, a glória do Senhor vai junto conosco. E a nossa casa, a nossa mesa, a nossa vida é um lugar de refletir a Tua glória, Senhor. Que possamos entender que maravilhoso chamado, agentes do reino de Deus, templos,
casas, lugar onde Deus habita, e que a glória de Deus possa ser revelada nas nossas vidas. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos nos dividir em classes.